O primeiro inimigo do cristão, o diabo. Olhe para cá, irmãos. Eu coloquei aqui. O diabo nas crenças religiosas, no cristianismo e no islamismo. Como é que o diabo é visto? Uma entidade maligna que se opõe a Deus, ok? Não é apenas uma figura do mal. É um agente, é um ser que é maléfico. No secularismo e no ateísmo, como é que eles veem o diabo? Naturalistas, negativista. Uma construção mental fraca, algo mitológico, simbólico, uma representação do mal e da natureza. O diabo é você, não é assim que eles dizem? É. Uma vez eu vi um padre dizendo: o diabo é você. É assim ou não é? O diabo são as nossas más ideias. Essa caricatura do diabo é só uma representação do mal. Quando a Bíblia está falando, olhe para cá. Olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na psicologia e na filosofia, personificação marcada por aspectos sombrios envolvendo aquela pessoa tem um medo, viu uma caveira. Ali é uma ideia do diabo. Pensa isso não. Na cultura popular, uma figura sensacionalista do terror, do medo, da possessão, morte. Pronto, quando vê o Michael Jackson fez aquele vídeo do filme, saindo aí pronto, ali não, é uma figura do mal, do diabo. Mas que o diabo não existe. Agora olhe para mim aqui, olhe para cá. Tem muitos até usando Ezequiel, e eu vejo polêmica aí na internet, quando fala do rei lá de Tiro, não é isso? É isso que o próprio texto, não é isso? Deixa eu ver aqui. Mas é isso mesmo, não é isso? Isso, Ezequiel 28, né? E Tobal II, que era o rei de Tiro naquela época. Aí veja bem, tem uns que dizem assim: Ezequiel 28 não é o capítulo usado para provar da existência do diabo, porque ali, olha para cá, eu vou acabar com isso aqui hoje, irmão, e se tu quiser crer, tu crê agora. Ali aquele capítulo não está falando do diabo, está falando do rei de Tiro, é verdade. E os pais da igreja passaram a interpretar hermeneuticamente. Os pais da igreja começaram a aplicar ao anticristo, ao diabo, a Satanás. É claro que a primeira ideia do texto é para quem mesmo? É para o rei de Tiro. É ou não é? Agora, fale, que eu vou complementar aqui, fale. Sim, fala do rei de Tiro, é verdade, mas as ações dele, o modelo de vida que ele viveu e que ele praticou, ele buscou no diabo. Aí ele imitou o diabo, assim como a gente imita a Cristo, o rei de Tiro imitou o diabo. Por isso por trás da cena do rei de Tiro está algo maior. Aí vamos lá. Aí o que acontece? Fala aí. Isso, vamos lá. Até porque o rei de Tiro, lá ele não estava no Éden. Ele está fazendo aqui, falando que ele estava no Éden, no capítulo 13, no versículo 13, né? Vamos lá. Aí o profeta, vendo esse autoteísmo do rei de Tiro, ele vendo essa exaltação, ele vendo que ele queria ser, porque naquela época, até mesmo lá no Oriente, qualquer governo era visto como Deus. Os governantes eram vistos como deuses e divinos, e quando eles sentavam no trono, eles eram figurados como deuses. A arrogância desse personagem que nós estamos mencionando aqui, ok? De Tobal II, nós estamos dizendo que a arrogância dele era tanto, e a sentença veio, que o próprio profeta Ezequiel, está aí no próprio texto, ele vai comparar o rei de Tiro com uma história que existia de um querubim. É assim que é explicado, gente. De um querubim que guardava o jardim do Éden. E que esse que andava no meio de tantas pedras, no meio da riqueza. Aí o Ezequiel pega essa história e aplica ela a quem? Ao rei de Tiro. Vocês entenderam? Ele pega essa história e aplica para quem? Para o rei
para o rei de Tiro. Mas o Ezequiel estava usando uma história que tinha acontecido. E qual é a história que ele usa? A de Gênesis. A de Gênesis capítulo 2. É assim ou não é? Aí se tu disseres assim: pastor Zé, mas eu não creio. Eu nem preciso só de Ezequiel 28 para provar a existência do diabo. O primeiro capítulo da Bíblia, lê lá rapidinho. Gênesis 3 primeiro. O primeiro capítulo da Bíblia já vem falando dele. Bora, meu filho. Já estou passando aqui do limite hoje. Minha garganta está ruim. 3 primeiro. 3 primeiro. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta Quem disse... que era mais astuta? A serpente. A serpente. Quem era mais astuta? A serpente. A serpente, ok? Aí tu vai agora lá para Apocalipse, corre. Apocalipse 12, 9. Vamos ver se Ezequiel tem razão de contar essa história aplicando ao rei de Tiro. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente. Ei, quem foi que caiu do céu? O dragão, a E quem antiga mais? serpente, chamada Diabo e Satanás. Meu Deus do céu. Tu quer mais um princípio hermenêutico? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 20. Aí tem irmão que fica usando o objeto direto, ou então pronomes pessoais. Isso aí não prova nada não, meu irmão. Esse aspecto da sintaxe, da semântica, não prova nada não. Se a pessoa não crê na Bíblia, tu pode usar o argumento que tu quiseres. Ok? Agora vamos lá. 2. Ele prendeu o dragão. Prendeu quem? O dragão. Prendeu quem? O dragão. Vai, quem mais? A antiga serpente. Quem? Prendeu quem? A antiga serpente, que é o Olha pra diabo cá. e Satanás. Qual é o primeiro texto que prova a existência do diabo? Gênesis 3, primeiro. Aí agora, você vai ver que ele é dito claramente em Apocalipse 12, 9, que ele caiu do céu. E agora Deus vai mandar prender quem? Vamos ler. Vai mandar prender. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Prendeu o dragão, a antiga serpente. Que é o diabo e Satanás. Que é o diabo e quem mais? E Satanás. Então o rei de Tiro, ele estava na arrogância, na prepotência, tanto ele como a cidade. Eles estavam no alto teísmo, se achando como se fosse Deus. Aí o Ezequiel pega e diz: olha, tu tá no mesmo espírito do diabo. Olha o exemplo, mas esse caiu. É assim que a Bíblia é falada. Agora, tu pode inventar o que tu quiser. Se tu não crê nisso aqui, aí pronto. E olha, eu li um teólogo que diz claramente que toda essa história ela era conhecida pelos fenícios. Todos conheciam essa história, ok? Então, o diabo é uma ideia? O diabo é uma ideia? O diabo é uma personificação do mal? O diabo é uma figura? O diabo... Tu quer saber o que é o diabo? Olha para cá, vai para cá. No dia que tu tiver num podcast desse daí, aí que tu tiver a pessoa dizendo que o diabo não existe, pega ele e leva aonde tem só endemoninhado. E bota para ele expulsar no nome dele os demônios. Para ver se ele não vai levar a peia quando ele chegar lá. Porque tem crente que entra no meio de tudo isso. É assim ou não é? Entra no meio de tudo isso. Você já expulsou demônio com a faca na mão e ele querer te cortar e te furar, e tu disseres assim para ele: tu está amarrado, joga essa faca em nome de... E ele se travar na mesma hora. E por que tem pessoas que trabalham com pessoas que têm doenças, esquizofrenia e outras reações, e bota remédio e não controla, e quando chega um crente na oração controla? Bota essas pessoas para fazer isso. Quer saber? O diabo está atuando, levando o homem a se matar, levando pessoas a matarem os outros. Eu vou negar a força do diabo na terra? Então o diabo não é uma ideia, o diabo não é uma figura. Outra coisa, aquela caricatura do diabo, que com chifre, com fogo na boca, ela foi criada na Idade Média. Por quê? Porque a Idade Média, os padres ensinavam que o que levou o diabo à queda foi o orgulho. E para mostrar que o diabo não valia nada, eles criavam a figura, usando para aplicar a quem? A esse ser que era o querubim, para dizer que ele não valia nada. Só que essa caricatura pegou. Hoje o pessoal pensa que o diabo é um homem com chifre na mão ou com rabo. Nada a ver isso aí, ok? Os teólogos liberais,
Eles tentam dizer que quando se fala do diabo na Bíblia é só uma metáfora para representar a oposição de quem? Do bem e do mal. Ele não é uma entidade real. Mas eu digo aqui que a Bíblia diz que o diabo é o quê? Como é que a Bíblia descreve ele? Vamos lá. Serpente. Como mais? Diabo, acusador, enganador. É assim ou não é? Pronto. Aí eu coloquei aqui, na visão judaica, do judaísmo, irmão César, eles dizem que o diabo é um agente celestial. Ou seja, eles não acreditam, como nós acreditamos e Paulo acreditava, no diabo como opositor a Deus e às suas obras. Mas eles dizem que o diabo é apenas um agente. Aí eles dizem que no caso de Jó, quem era que estava ali? Um agente celestial. No caso do caso lá do 22 de Acabe, aí, quem é? Eu vou levantar um espírito de mentira. Então eles dizem que ali, quando Davi vai ser incitado, o diabo incitou. Eles dizem que é o próprio Deus usando um ser celestial que faz o papel de quem? Do diabo. Nós não cremos assim. A Bíblia não fala assim. Aí nós temos aqui as passagens bíblicas, ok? Como é que nós acreditamos? Jesus, ele viu que o diabo é um inimigo real e não simbólico. Senhor, quem foi que semeou o joio? Quem foi que Jesus disse? Foi uma ideia. Não foi não? Foi um pensamento. Quem foi que semeou? O inimigo. E quem é o inimigo? É o diabo. E quem tentou Jesus em Mateus 4 primeiro? Quem foi? E lá em 1 Pedro 5,8, o diabo anda ao vosso? E por que Paulo diz, não ignoreis os seus? E lá em Efésios 6, por que Paulo diz, tende cuidados com os dados do maligno? O diabo, vocês sabem por que eles querem criar essa ideia? Para tirar a responsabilidade do diabo e também do homem. A responsabilidade pessoa, mas o diabo é real. Ele é um diabolos, ele é um ele é Satanás, um adversário, ele é um diabolos, um acusador, ele é serpente, ele é dragão, ele é maléfico, ok? Então vocês estão tendo tudo isso. Tenhamos cuidado com os seus, nós já falamos isso aqui. A descrição de Satanás, ele é um ser espiritual, tem o quê? Personalidade, é sagaz, é enganador, é pai da mentira, é rebelde, acusador, destruidor, contrário ao bem, opositor, ele estraga a obra de Cristo, é diga que isso aqui é a ideia. A identidade do maligno, vamos lá. Serpente, Satanás, acusador, maligno, dragão, tentador, enganador. Qual é a condição para vencer o diabo? Sujeitáveis, pois? Sujeitável, pois, a Deus. Resistir! Fica debaixo da graça de Deus, que não tem diabo que te resista. É só isso. Não precisa tu derramar azeite, não precisa tu fazer campanha, não precisa tu descer monte, subir monte. É só se resistir ao diabo. Mas como é que se resiste o diabo? Se sujeitando a Deus. Ou seja, buscando o poder de Deus, buscando a sabedoria de Deus. Olha para cá, se você está me ouvindo aqui, você tem medo do diabo, você está sendo oprimido, a tua casa está sendo oprimida. Agora se sujeite a Deus nesse momento. Não precisa tu derramar azeite. Vá lá nesse quarto agora e repreenda em nome de Jesus. Tem uma perturbação aí na tua casa, tua filha, teu filho. Então em nome de Jesus, coloca agora a tua mão. Se ele avançar em você, neutraliza. Diga para ele, está neutralizado. Neutraliza a força do diabo, porque Jesus já te deu. Lucas 10:19. O que Jesus já te deu? O diabo não é uma ideia, o diabo não é uma personificação do mal, o diabo não é uma força apenas, o diabo não é uma ideia do subconsciente, o diabo não é uma caricatura mental, o diabo não é apenas uma questão mitológica, o diabo é o inimigo do povo de Deus. Como é que diz? Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Se ele é serpente, se ele tem a força e ele tem um projeto maligno dele, eu dou poder para vocês, para pisar. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo agora. A autoridade do Espírito Santo agora. Manda esse mal embora. Em nome de Jesus, neutralizamos toda a força do diabo. E a irmã que está nessa sala aí agora, o irmão que está nessa sala, não tenha medo do diabo. Ele tem poder? Tem. Mas você está debaixo da autoridade de Cristo. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de... Que Deus nos abençoe
em nome de Jesus. Amém. Vamos orar com o professor César, pastor Wagner.